Rony Romanini, Rádio Central. Fábio, boa noite. Ontem tivemos uma manifestação do técnico Lisca pedindo para que as autoridades, a CBF, repensassem a realização dos confrontos da Copa do Brasil. Hoje tivemos uma notícia que o Ministério Público vai enviar uma carta à CBF com a mesma solicitação. Qual é a sua visão sobre o atual calendário em meio ao pior momento da pandemia no Brasil? Como está a cabeça de todos vocês, observando o número subindo cada vez mais e com casos confirmados dentro do clube? Boa noite. Realmente é muito preocupante essa situação do coronavírus no Brasil. Está crescendo os casos, está crescendo as mortes, né? É muito pior do que estava ano passado. Então, isso daí, se ano passado a gente teve o entendimento de que precisava repensar todas as situações de futebol, de lockdown, de se manter em casa, cuidar mais da saúde, né? Então, eu acho que o cuidado agora tem que ser redobrado, porque a gente ainda não tem vacina para todo mundo, né? A gente tem problemas ainda para administrar na questão da saúde pública, então é muito importante manter a cabeça no lugar, que as autoridades tenham bom senso, né? A gente aqui do futebol é privilegiado porque a gente é testado regularmente e ainda assim a gente sofre com casos. A gente se mantém isolado, a gente se mantém em concentração, o clube toma todas as precauções e a gente ainda é contaminado. A gente tem hoje no clube quase 8, 10% de pessoas que tiveram o contato com o vírus. Isso daí mostra o tamanho do problema que a gente enfrenta. Então, mais do que os atletas, aos funcionários, aos nossos familiares, que a gente tem que chegar em casa, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se preocupar com os nossos pais, com os nossos filhos, com as nossas esposas, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar bem, ter um bom senso, para que a gente não coloque nada além da vida em primeiro lugar. Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Moreno, boa noite. Gostaria que explicasse o motivo da saída do Pedrinho, tendo em vista que o Paulo Sérgio tem características semelhantes ao Veras. A gente estava com uma dificuldade em enfrentar o Santo André. A gente procurou ajustar um pouco no segundo tempo, porque é um time físico, é um time de encaixe, é um time que vai para o duelo. E o Pedrinho é um jogador que precisa de campo. Ele é um jogador que precisa de ter 1 contra 1, né? Eu não sei ao certo, mas ele sofreu pelo menos umas 4, 5 faltas assim duras, então o campo está pesado, está passando por reformas, né? Então isso também contribui, e um jogo muito físico pro perfil dele. Quando você tem um jogador leve, rápido, você precisa que o adversário lhe dê campo. E o Santo André faz justamente o contrário, ele baixa as linhas, duela todas as bolas com muita disposição, e no meu entendimento o Pedrinho estava em desvantagem. E aí eu procurei abrir mais o Renan na beirada, que ele tem essa característica de buscar a bola mais por dentro, e prender 2 caras mais na frente, porque tem o duelo corporal muito melhor, né? Então soltei um pouco mais o Paulo começou a rodar entre linhas. Eu acho que a produção ofensiva da Ponte, principalmente no segundo tempo, foi muito boa, né? A gente teve várias situações claras de fazer o gol, né? Não foi dessa vez que a gente foi eficiente. A gente trabalha para ser, mas a gente pede desculpa pelas nossas falhas, porque a gente trabalha para melhorar e ainda estamos longe de conseguir solucionar todos os problemas, né? A gente criou bastante chance, no meu ver foi pelo menos 5 chances claras de gol para Ponte Preta, e a gente poderia com certeza sair com a vitória. Marcos Ceroni, Ponte News. Fábio, jogo difícil e gol no lance individual e de rara felicidade do camisa 10, GG. Faltou a Ponte bater mais de longa distância? Eu acho que sim, A gente encontrou um adversário muito fechado, né? A gente procurou fazer jogadas de penetração, a gente agrediu a linha bastante vezes, a gente teve bolas em profundidade, teve o Apodi presente, que é a nossa característica de jogo, né? A gente trabalha com um lateral construtor, que é o Yuri, um lateral ponta. Então, é a nossa estrutura de jogo. Eu espero que todos vejam isso ao longo de todo o campeonato, porque eu não tenho
Quem vê o jogo da Ponte é bom se acostumar com alguns comportamentos, e esse é um dos comportamentos que a gente busca dar de padrão para o jogo da Ponte Preta. Então eu acho que a gente buscou as jogadas, mas quando está muito fechado a gente poderia sim ter finalizado mais. Lucas Rossafa, Correio Popular. Moreno, boa noite. Gostaria que falasse de que forma pretende utilizar o reforço Marcos Júnior. E mais, com quantos atletas você trabalha para fechar o elenco do Paulistão? Primeiro que o Campeonato Paulista é um pouco diferente, porque tem somente 26 inscrições, então a gente trabalha sempre, em todo caso, com um número reduzido de atletas, né? E como eu já falei anteriormente, a gente tem o intuito de ir promovendo a base, né? Esses momentos de oscilação gera dúvida externa, mas com certeza internamente aqui a gente ainda acredita que a gente pode dar um resultado muito mais positivo do que foi visto hoje. Apesar da produção ter sido boa, o resultado foi péssimo, então a gente acredita que tem condições de melhorar nesse sentido, e o Marco Júnior vem para incrementar mais o elenco. É um cara formado num grande clube, já com lastro de trabalhos que a gente entende que é importante. É um jogador de meio de campo, que ele tem muita força física, muita disposição. É mais um que se soma, a gente espera contar com ele em breve aí para compor o elenco da Ponte Preta. Fernando César, Esportes Online. Moreno, em Novo Horizonte você fez 3 trocas e hoje apenas 2. Qual o motivo de não mexer tanto no time? Você acha que as opções que você tem no banco estão um pouco abaixo na questão física ou técnica? Não, eu acredito que a gente tenta tomar as decisões da melhor maneira possível, tentando acertar sempre, né? Então, eu não gosto de só porque você tem as substituições a fazer, você fazer troca por troca. Trocar tem que ter um motivo, tem que ter uma estratégia, tem que ter um porquê, né? Em Novo Horizonte eu achei que o Vini estava caindo fisicamente, precisava de ganhar de força ali no meio de campo. Hoje, por exemplo, como o adversário estava muito baixo, eu entendi que ele poderia prosseguir mais no jogo, porque ele tem uma qualidade muito boa, ele acha os passes com muita facilidade. Então eu não achei necessário fazer tantas substituições. É só olhar que a gente teve quase 80% de posse de bola, com quase 10 chances de gol. Vou trocar, eu só tento melhorar a equipe, dar confiança para que essa bola entre, porque a chegada estava boa, principalmente no segundo tempo. Defensivamente nós sofremos muito pouco, tomamos um gol de muito longe, um chute despretensioso que entrou numa região do gol que o Luan não conseguiu alcançar. Então não tem por que fazer tanta troca. Quando você faz troca por troca, você acaba até atrapalhando, tira a confiança, até a equipe se ajustar, você perde tempo e não é produtivo. Gabriel Castro, CBN. Fábio, assim como acontecia na Série B, a Ponte teve criatividade apenas em uma pequena parte do jogo. No primeiro tempo não conseguiu criar. Se a base foi mantida, o grupo não tinha que estar em um estágio mais avançado? Primeiro que eu acho que a gente, mesmo no primeiro tempo, eu fiz correções no intervalo, procurei, fui até um pouco mais duro com eles, porque eles fizeram algumas coisas que a gente não trabalha, não pede, e não é o nosso comportamento. Então precisou desse ajuste no intervalo, mas mesmo assim a gente continuou com posse de bola, a gente continuou trabalhando, fazendo. Eu falei antes na palestra que precisava de ter muita paciência para enfrentar esse adversário, que é um adversário duro. O Santos também teve muito problema para enfrentar eles. Então eu acho que a gente tem que entender que o Santo André dificulta bastante a vida dos adversários por conta dessa disposição física que eles impõem, né? Com relação à manutenção do elenco, vamos só relembrar, eu não sou de dar desculpa para nada, eu não sou de transferir a responsabilidade é minha, principalmente quando perde, mas a gente manteve o elenco com certeza, isso é um mérito. Eu venho falando isso a todas as oportunidades, mas de um jogo para outro você não tem o Ryan, você não tem o Ednei, que entrou bem, você não tem o Camilo, você não tem o Barreto, você perde um pouco daquele conjunto que você está brigando para manter. A gente já tem um elenco enxuto, um elenco justo para as pretensões da Ponte Preta de redução de folha salarial e manutenção de performance, mas
quando você passa por um problema como esse, com lesão, no caso de pancada do Ednei, e problema de Covid, sacrifica alguma coisa. Ainda assim, eu não estou lamentando e dei os parabéns, principalmente pelo segundo tempo, que os jogadores da Ponte Preta, com certeza a torcida está chateada, assim como todos nós, pelo resultado, mas com certeza viu uma equipe que se empenhou até o último minuto em fazer o gol. Eles lutaram bravamente para conseguir o resultado e infelizmente não veio dessa vez. Gustavo Biano, EPTV. Fábio, o quanto pesa começar o campeonato com um empate, uma derrota e ter 3 jogos fora agora na sequência? Pesa bastante, porque é um campeonato de tiro curto, onde a gente precisa pontuar toda a rodada, a gente precisa reaver esses pontos que a gente deixou de conquistar. Eu acredito que a gente deixou 3 pontos hoje, eu acredito que a gente deixou 2 pontos em Novo Horizonte. Quem analisa um pouco mais friamente as 2 partidas entende que a Ponte Preta era merecedora de 6 pontos e não de 1 só, né? Então esses 5 pontos que a gente deixou, a gente tem que tirar de algum lugar. Não importa se vai ser o Corinthians, se vai ser fora de casa ou dentro de casa, a Ponte Preta tem que buscar recuperar esses pontos que a gente deixou de ganhar. Então a responsabilidade aumenta, a gente sabe da cobrança, a gente vai buscar a retomada da performance dos pontos, mesmo fora de casa, mesmo enfrentando o adversário de Copa do Brasil e depois o Corinthians e o Botafogo, a gente tem que buscar somar o máximo de número de pontos para retomar aí a nossa pontuação. Elias Aredes, Rádio Brasil. Fábio, boa noite. São menos de 72 horas antes do confronto com o Corinthians. O que é possível fazer para incrementar a produção ofensiva da equipe? É bem difícil. Pela tua pergunta, você já tem noção da dificuldade que a gente passa. Então, é pouco tempo de recuperação. O que fica de positivo, na verdade, é que não foram chances perdidas por algum lance individual, como acontecia no ano passado, uma jogada esporádica que a gente estourava na cara do gol. Não, foram jogadas trabalhadas, construídas, mostradas em treino, trabalhadas, construídas em conjunto com todos eles e que apareceram o resultado do trabalho em campo. Então isso daí, isso deixa a gente um pouco mais tranquilo, porque quando a gente não produz, não consegue montar as jogadas, aí daria um pouco mais de trabalho. Eu acho que a gente precisa aprimorar a finalização, com certeza a gente vai treinar isso para melhorar, mas é questão de momento. Talvez no próximo jogo essas jogadas saiam e o arremate vai ser um pouco mais feliz e todo mundo vai estar muito mais satisfeito. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Fábio, boa noite. A Ponte trocou muitos passes, mas em muitas vezes perdeu a posse de bola em locais perigosos do campo. Isso ainda é a falta de entrosamento ou, na sua opinião, hoje o time errou mais do que o normal nesse fundamento? Eu concordo, acho que errou mais do que o normal. Eu já havia falado na outra resposta que o primeiro tempo aconteceu isso por conta de um posicionamento que a gente não perde. Então, acho que a gente tem uma forma clara de posicionar, de trabalhar, e no primeiro tempo estava um pouco desajustado nesse sentido. É por isso que às vezes o passe acontece de uma maneira ruim, porque a gente está mal posicionado. Eu peço sempre que a jogada circule para fora para depois ir para dentro, e nunca de dentro para dentro, porque normalmente o adversário fecha os espaços e a gente tem mais dificuldade. Então, quando a gente conseguiu organizar melhor, aí os passes começaram a entraram vários passes quebrando linha, muitos passes mesmo. Eu perdi a conta, mas com certeza mais de 25. Então isso daí mostra que a equipe se ajustou. Então conseguimos chegar ao gol, né? Melhoramos esse problema que estava no primeiro tempo, e por detalhe a gente não sai com resultado positivo, que era o que todos nós queríamos, né?